Tudo bom, minha gente? Como vão meus colegas bisurados aí do nosso canal do YouTube do Tutor Militar? Tudo bem? Eu tenho gravado vários vídeos para vocês aí com dicas de preparação, resolução de exercício e tudo mais. Enfim, várias coisas que contribuem, né, na preparação para vocês exatamente para os concursos militares. Mas eu achei bacana agora a gente ter um momento de descontração aqui no canal. E eu vou contar uma história bastante divertida, que é uma das primeiras histórias que quando a gente chega lá no ITA, a gente acaba ouvindo dos veteranos, tá? O ITA, gente, vocês devem muito bem saber, ele é uma faculdade de engenharia. Originalmente ele começou apenas com engenharia aeronáutica e os primeiros professores foram todos do MIT, né? E, ou seja, por ser um modelo copiado dos Estados Unidos, tem algumas tradições típicas de universidades americanas, e uma delas são os trotes, tá? São brincadeiras, né, que são feitas normalmente entre os alunos, ou seja, os veteranos aplicar um trote, né, nos calouros, como a gente chama lá, a gente chama de bicho com X, tá? É o aluno que acabou de entrar e está no primeiro ano, são os que recebem os trotes dos veteranos, tá? Inclusive existe lá um acordo interno, vamos dizer assim, da gente não contar esses trotes para quem não é do ITA. Porque, enfim, são brincadeiras, algumas pessoas podem não entender o sentido da brincadeira e tudo mais. Mas essa história que eu vou contar agora é um trote, e é um trote tão inacreditável que esse, digamos, existe uma autorização também não escrita que a gente pode contar sem problema nenhum. Para quem é de fora do ITA, eu vou contar agora para vocês. Como é uma coisa meio extraordinária que pode soar como mentira, foi a primeira coisa que eu pensei quando me contaram, eu vou colocar inclusive o link da reportagem que existe sobre esse acontecimento, tá? Um desses trotes que tem no ITA, gente, chama-se 100 dias. Quando faltam 100 dias para a turma se formar, é lá, final lá do segundo semestre já do quinto ano de engenharia, a turma que está completando esses 100 dias para se formar, faz um trote normalmente dentro do alojamento, e faz um churrasco, enfim, faz todo lá um barulho, leva música e faz trote nas outras turmas todas, já que é o quinto ano, é a turma mais antiga, né? Todas as outras turmas são bichos para ela, enfim. Normalmente, como eu falei, é um trote feito entre os alunos, mas lá nos idos de 1950, especificamente a turma de 1958, teve uma ideia bem diferente. Eles resolveram dar um trote na cidade. Exatamente o que vocês ouviram. Eles resolveram dar um trote na cidade de São José dos Campos, tá? Estamos falando de 1958. Gente, nem se imaginava que um dia ia ter internet, televisão também não tinha, tudo era por rádio, tá? E eles resolveram divulgar nas rádios da cidade, enfim, que o ITA ia lançar um foguete, tá? Vamos lembrar, só contextualizar, na época a União Soviética, né, que depois acabou virando, desmantelou e virou várias repúblicas, agora a Rússia que herda, vamos dizer, esse histórico científico da União Soviética, a União Soviética tinha acabado de lançar o primeiro foguete, né, primeiro satélite, na verdade, né, o Sputnik, né, e enfim, a NASA, pra vocês terem uma ideia, a NASA nessa época não tinha conseguido lançar um satélite, tá? E os alunos do ITA divulgaram que iam lançar um foguete do centro da cidade de São José dos Campos. Sabe aquela cidade que tem uma praça com uma igreja na frente e a prefeitura do lado? Era assim que era São José dos Campos na década de 50. E eles divulgaram que iam lançar um foguete, um satélite de um foguete, né, que ia ficar orbitando em torno da Terra, e esse foguete ia ser lançado na praça principal, na praça matriz da cidade. É uma coisa meio inacreditável, mas na época a cidade acreditou na história. Isso tudo, gente, com a complacência da direção do CTA. A direção do CTA comprou a ideia, tentou segurar que a informação ficasse apenas dentro da cidade de São José dos Campos. Não era tão difícil assim na época, porque, como eu disse, a informação era muito pouca, era por rádio, jornal impresso. Não tinha, como eu falei, não tinha televisão ainda, não tinha, enfim, era mais fácil de controlar, tá? Mas como a notícia é tão extraordinária, né, as pessoas se deslocam, vão para São Paulo, enfim, essa notícia acabou chegando nos meios de comunicação
E alguns jornais, algumas revistas da época mandaram repórteres para cobrir esse lançamento, tentaram conseguir mais informações. O CTA não deu mais informações. Foi marcado um dia, os alunos construíram uma espécie de um satélite que colocaram dentro de um foguete, tá? E esse foguete inacreditavelmente foi colocado na caçamba de um caminhão. Isso mesmo, gente, o foguete ia ser lançado no centro da cidade, na caçamba de um caminhão, que na época, vocês não vão acreditar, era o caminhão que recolhia lixo dentro do CTA. Eles tiraram, lógico, aquela caçamba metálica, né? Onde você coloca o lixo, colocaram uma estrutura metálica articulada para o foguete que conseguir ficar na vertical para o lançamento. Pois bem, foram lá, vestidos de astronautas, vestidos com a roupa, na verdade, de cientista, né? Foram lá, tudo bonitinho. A cidade toda estava na praça principal, não se falava outra coisa. Pôs o tal do dito foguete na caçamba no caminhão de lixo. Foi lá. Isso daí, gente, tudo com a complacência do CTA. Alguns militares fardados foram acompanhando os alunos. Tudo como se fosse verdade o lançamento. A cidade acreditou na história, compareceu em peso o lançamento. Foi feito, gente, contagem regressiva. E os alunos tudo com roupa de cientista lá no lançamento e tudo mais. Enfim, né? É aquele vai, interrompe a contagem regressiva, volta a contagem regressiva, aquela história toda de lançamentos que tem. Aí finalmente chegou lá, 5, 4, 3, 2, 1, levanta uma fumaça do foguete, levanta uma fumaça e os alunos tiveram a ideia de colocar fogo de artifício. Isso ninguém percebeu, só na hora, né, que a cidade viu, fogo de artifício lá na ponta do foguete, acenderam rapidinho os fogos de artifício. Os fogos subiram, o pessoal ficou olhando, achou que era o foguete. Quando a fumaça desceu, estava lá o foguete bonitinho, paradinho na caçamba do caminhão. E ligaram um som e começou a tocar samba. Mamãe, eu quero mamar. Uma história meio inacreditável, mas ela aconteceu. Os alunos tiraram aquela roupa que eles estavam de cientista, começaram a dançar samba na cara de todo mundo da cidade. A verdade, até hoje ninguém entende por que essas pessoas que deram trote na cidade não foram literalmente linchados pela cidade, né? As pessoas que moraram que estavam presentes lá ficaram com uma cara assim meio sem saber o que estava acontecendo, mas eles perceberam que aquilo era um trote, né? Foi feito exatamente nos 100 dias que faltava para a formatura da turma 58. Inclusive, algumas pessoas contam que tinha, inclusive, o pessoal do CTA tinha medo da reação da população e colocou lá jipes, caminhões, caso o pessoal do ITA que tivesse feito o trote, né, tivesse que correr rápido e entrar correndo de volta para o CTA, mas graças a Deus isso não foi necessário, tá? Como eu disse, uma história inacreditável. Eu vou colocar o link, gente, vocês podem ver na descrição do vídeo, eu vou colocar o link da reportagem, parece uma reportagem, tá? Que o jornal Vale Paraibano, que é o jornal que lá de São José dos Campos fez sobre o dia do lançamento, para vocês verem que isso não é uma história minha, é uma história que é contada de gerações e gerações. Essa história ela já evoluiu muito. Quando eu ouvi a primeira vez que me contaram no ITA, falaram que era um voo tripulado e até astronautas dentro, enfim. Isso foi mudando e aí a Associação dos Engenheiros do ITA, digamos assim, fez lá um apanhado com pessoas na época, ainda tem pessoas vivas dessa época, né, desse lançamento, fez um apanhado com essas pessoas para saber como é que isso realmente aconteceu e fizeram um texto. Eu vou colocar o link desse texto para vocês verem que não é uma história inventada minha, uma história, eu sei que é inacreditável. A primeira vez que eu ouvi, digo, isso não tem como ser verdade. Dar um trote numa cidade, ninguém perceber que isso era um trote, ou pouquíssimas pessoas perceberam que era um trote, mas isso efetivamente aconteceu. Foi a coisa mais inacreditável, e alguns dizem que é a origem do fato de que a grande maioria das pessoas da cidade de São José dos Campos não gostam tanto dos alunos do ITA, porque isso foi passando de geração em geração. O avô passou para o pai, passou para o filho, conta essa história, esse pessoal do ITA deu trote na cidade, não sei o quê. E, enfim, a fama de aluno do ITA ela é muito boa no Brasil todo, né? Mas em São José não é. O pessoal que mora em São José normalmente não costuma gostar muito
dos alunos do ITA e dizem que isso começou com essa brincadeira de dar um trote na cidade. Espero que eu tenha gostado da história. Eu não sei se vocês conheciam, tá? Como eu disse, eu já ouvi várias versões dessa história, eu até repassei em sala de aula outras versões. Essa é a versão que eu pesquisei, que tem mais, que tem um sentido em fontes fiéis de pessoas da época, e vocês vão poder ver o link aí da descrição do vídeo. Quiserem clicar, tem mais detalhes, tem a foto do caminhão, tem a foto do foguete, tem a reportagem do jornal, vejam lá, é inacreditável, mas é verdade. Espero que tenham gostado. Eu vou voltar no futuro aí com mais vídeos aí no nosso canal do Tutor Militar, tá, gente? Curtam, cliquem no sininho, sigam aí o nosso canal, que eu volto logo logo aí com mais informações para vocês. Deixa lá, gente, deixa lá. Tchau, tchau, meus queridos.